Sejam bem-vindos a mais um episódio do Mod Prosa e hoje a nossa convidada faz um trabalho voluntário na Casa de Acolhimento Padre Zé Marques. Ela também participa de outras atividades e faz trabalhos voluntários por conta própria. Ionete, seja muito bem-vinda. Boa tarde, eu quero agradecer o convite, né? É um trabalho voluntário que me faz muito bem, né? E que me deixa muito feliz, principalmente quando você vê que aquilo está fazendo a felicidade de alguém, ou promovendo o bem-estar de uma outra pessoa. Vamos falar um pouquinho desse trabalho? Como foi que começou? O que é que você faz atualmente? Bem, eu iniciei na Casa de Acolhimento em agosto de 2015, era funcionária pública. E aí, quando eu me aposentei, eu resolvi fazer uns trabalhos sociais. E fui para a Casa de Acolhimento porque era bem mais próximo à minha residência. Esse trabalho é de servir a refeição às pessoas que se dirigem à casa, são pessoas carentes, são pessoas em situação de rua também. E a gente tem todo um trabalho de recebê-los, de conversar, de servir. Depois, quando eles saem, aí a gente vai lavar, limpar o estabelecimento. É muito prazeroso. São quantas pessoas que vocês atendem hoje? É em média de 140 a 150 pessoas que a gente serve a refeição. Funciona todos os dias da semana? Funciona de segunda a sexta-feira e geralmente a gente abre a casa para que eles possam entrar, tomar água, utilizar o banheiro e sentar para fazer a refeição por volta das 15h30. Faz quantos anos que você já está na casa? Eu vou completar 9 anos 9 que estou anos. na casa. 9 anos, mas já tem 25 anos da casa, né? A casa foi fundada em setembro de 1998 pelo padre José Marques. Nessa época eu não estava na casa, né? Mas as meninas comentam que era bem precário mesmo. Era, por isso que tem alguns que dizem sopão, que geralmente era sopa mesmo, né? Hoje a gente serve uma sopa quando os alimentos, né, só permitem que seja feita sopa. Quando a gente tem bem mais doações, aí a alimentação fica diversificada, né? Então é um trabalho que sobrevive de doações também. Sim, sobrevive de doações. Hoje nós estamos recebendo o programa Ceará Sem Fome, né, do governo do estado, que tem ajudado bastante. Porque as nossas despesas, a casa é mantida pela paróquia e por benfeitores e voluntários. Nós temos as despesas com energia, água, gás. Em média, nós utilizamos 4 botijões de gás por mês, né? E aí tem todo o material de limpeza, o material de higiene, né? Isso fora também o que a gente precisa para fazer o alimento, para preparar o alimento, né? Nós recebemos do Ceará Sem Fome alimentos que dá para fazer 100 refeições. Como nós temos, em média, 140, 150 pessoas, essa outra parte é a gente quem fornece, né? Aí a gente recebe as doações e dá certo, né? Ou seja, um gasto com tudo, né? É. A gente sabe desse papel social que a igreja tem, mas como foi que surgiu essa vontade, essa sua vontade de estar participando com a galera da casa? Pronto. Quando eu ainda trabalhava e eu viajava muito, e eu sempre prestava atenção, principalmente quando eu ia fazer minhas refeições, eu e o motorista.
E quando tinha por perto alguém que estava, que eu notava que estava ali porque não estava necessitando eu sempre pedia o garçom para providenciar para dar a essas pessoas. E aí também porque eu sempre gostei de fazer esse trabalho social, principalmente nessa parte de alimento, porque a fome tem pressa e é uma coisa que você necessita mesmo. Então, foi assim que você já conhecia, na verdade já vinha fazendo por conta própria. E na casa, você já conhecia alguém? Como foi que você conseguiu se chegar? A casa, eu moro ali no Prado, né? Desde os 7 anos de idade. E eu sempre gostei muito de frequentar a igreja. E eu também conhecia algumas pessoas. E eu passei a ajudar a casa com alimentos. Eu todo mês mandava deixar arroz, né? E aí eu disse, quando eu me aposentar, eu vou tentar fazer um trabalho social. E aí eu fui e gostei bastante. Falando nisso, a gente percebe já nessa parte mais introdutória, você falando da sua chegada, que você carrega um pouco do seu público, do público que a casa atende. E hoje em dia, qual o público que vocês mais atendem, mais ajudam, não só lá na casa, até porque você faz um trabalho por fora também. Na casa, geralmente a gente tem as pessoas que são bem carentes e pessoas que estão em situação de rua. Geralmente eles são dependentes químicos. Eu faço parte da renovação carismática. E em maio de 2015, antes de eu entrar na casa, foi criado um Ministério de Promoção Humana. Então, toda semana, uma vez na semana, né, que ficou sendo na sexta, depois a gente passou para a segunda, a gente fazia um caldo, um café, água, pão. E à noite, depois das 8 horas, a gente saía para visitar essas pessoas em situação de rua. E aí, depois, eu só entrei em agosto, na casa de acolhimento. Eu criei esse vínculo com o pessoal também. E na pandemia, eu passei a fazer essa visita diariamente, de segunda a segunda. Eu lembro que na pandemia, quando fechou tudo, um dos meninos da obra Rainha dos Anjos passou para mim uma mensagem no WhatsApp, Ionete, eu estou tão preocupado, porque com tudo fechado, como é que eles estão, né, sobrevivendo? Eu disse, vamos dar uma volta? Vamos. Aí nós fomos e encontramos 2. E o pai parou e conversou, e aí, como é que vocês estão? Ele disse, nem água bebemos hoje. Isso era 5 horas da tarde. Eu disse, menino, por quê? Aí ele disse, porque é onde a gente pede, as pessoas dizem assim, peçam em outro local, mas peça aí na frente. Eu acho que eles estão com medo da gente passar essa doença para eles. E aí, quando eu cheguei em casa, eu providenciei alimento e água para eles. E aí passou a ser diariamente, de segunda a segunda. E durante esse período de pandemia, eu só constatei 2 deles com Covid. E um estava com sintomas e o outro não estava com sintomas. O que estava sem sintoma, ele estava fazendo refeição na casa de acolhimento, ele estava vindo do João Paulo para fazer refeição e ele queria ir para a obra Rainha dos Anjos. Só que a obra Rainha dos Anjos só aceitava se ele fizesse o teste do Covid, para que ele não chegasse a contaminar as outras pessoas que estavam na obra, lá em Milhã. E aí eu fui, levei ele, fiz o teste ali no laboratório do Dr. Marcelo e foi constatado que ele estava com Covid. Aí ele teve toda uma quarentena e tudo, e aí depois foi que eu fui deixá-lo lá na obra Rainha dos Anjos. Era um trabalho, era muito uma força de vontade, né? Porque foi um período muito difícil para a gente. Então, qualquer saída gerava um medo e vocês mesmo assim enfrentaram, porque sabia da
da condição daquelas pessoas. E você falou da obra também. Como é que funciona o trabalho da obra? Bem, a obra é quando a pessoa se disponibiliza em fazer o tratamento. Primeiro, eles querem que a pessoa vá até o CAPS, né, faça uma consulta com o médico para receber toda a medicação que vai servir para a abstinência. Depois disso, ele vai para... A gente vai deixá-lo na obra Rainha dos Anjos, ele passa lá 9 meses. Só que ele tem que ficar fazendo o acompanhamento no CAPS. Ele vem, conversa com o médico passa mais medicação, ou vai diminuindo a medicação, e ele passa os 9 meses se ele quiser. É um trabalho sistematizado, né? É. Não é como muitas pessoas pensam. Até o trabalho da casa também é planejado, é organizado. Vocês trabalham ali da melhor forma para atender esse público. E até na sua fala a gente consegue perceber isso. Em relação à rotina de vocês, como vocês são enquanto família, se tem esse apego, se gera esse emocional com as pessoas que estão ali e precisam do trabalho de vocês. Sim, sim. Eu gosto muito, eles gostam muito de conversar comigo também. E a gente às vezes se emociona, porque a dependência química ela é bem complicada para a pessoa e para a família. Eu recentemente conversei com um senhor que ele, a esposa, os filhos e a mãe fazem refeição na casa de acolhimento. E ele chorou, dizendo da dependência química, de como aquilo estava acabando com a família e tudo. E eu conversei bastante com ele, pedi que ele fizesse um tratamento no CAPS. Ele está fazendo tratamento no CAPS. E está estudando. Ele está estudando no SESC. A partir da casa, você já consegue encaminhar para essas ajudas, né? Sim, muito legal. Sim, muito bom. Eu também já levei alguns porque não estavam bem, já levei para o regional. Já alguns quiseram voltar para casa porque estavam em situação de rua, não queriam voltar para casa, e eu providenciei a passagem e eles foram, certo? Um trabalho que vai além da alimentação. Vai além da alimentação. Muito além. Nessa rotina que é criada, querendo ou não, uma relação familiar entre vocês, entre os voluntários, entre as pessoas que precisam, vai existir sempre esse muito apego. E vocês conseguem perceber isso nessa presença dessas pessoas quando vão à casa? Sim. Porque parte dessas pessoas, eu não digo todos, mas eu acho que 90% das pessoas que estão em situação de rua, eles estão longe da família. Eles não querem contato com a família, né? Então, a gente, como dá atenção, como a gente conversa, e a gente passa a ser uma pessoa mais próxima deles. Porque a gente não está ali para cobrar, a gente não está ali para julgar, a gente está para ajudar. Então, eu procuro ouvi-los, né? Não me interessa o que ele fez para trás, eu não sou da polícia para querer saber e nada. Não, eu pergunto só assim, você quer se ajudar? Você quer ir para o CAPS? Às vezes uns querem, outros não. Pronto. E quando eles aceitam essa ajuda, vocês ficam acompanhando esse processo? Pronto, E quando eles querem, eu já levei alguns em que, como eles estão em situação de rua, eu ficava com a medicação deles. E toda noite eu ia dar a medicação, né? E quando precisava, que eles não estavam bem, eu levava para o regional ou para a UPA. Tentava, de qualquer forma,
é tratar não só a dependência química, mas também a saúde no todo. É todo o lado social, É, né? Que a também. gente às vezes esquece, acha que é só dar um prato de comida ou dar uma moeda, mas na verdade não. E aí é muito interessante você estar falando como é todo esse processo. Que a gente vê como é os bastidores, né? Que é além de se organizar ali enquanto voluntários, de prestar aquele acolhimento inicial. Mas como você está falando, até a noite de vocês, ela toma esse percurso, Também. né? Também. Eu tinha um rapaz aqui por nome de Alex, que ele era de Natal. E ele falava com a mãe dele através do meu celular. E a mãe dele conversava comigo. E às vezes ela perguntava, você tem visto o Alex? Como é que o Alex está? E eu dizia, tá bem. Às vezes ele não estava tão bem, mas eu digo, olha, Alex, eu disse que você estava bem. Ah, muito obrigada, dona Ionete. E aí um dia eu fui surpreendido com uma ligação. Eu pensei que era a mãe dele, era ele, no telefone da mãe. Aí ele, olha, dona Ionete, com quem eu estou? Aí a mãe dele falou comigo, está aí, tá. Pois fique por aí, viu? Ele disse, tá, eu vou passar só um mês, depois eu vou começar a andar de novo. Aí eu disse, não, mas fique com sua mãe. Quer dizer, a gente realmente cria esse vínculo com eles e se apega muito, né? Eu já conversei com um médico a respeito disso. É um vínculo que você também leva para casa? É assim, eu conversei com o médico porque na época da pandemia não estava bem, porque era muita gente com fome e muita gente me procurando, principalmente mães. E eu não tinha o que fazer, a não ser as quentinhas que eles pegavam na casa de acolhimento. E chega o final de semana, sábado e domingo, a pessoa precisa também se alimentar. E tinha criança. E era bem, bem complicado. Eu precisei visitar famílias, principalmente que tinha criança, para tentar levar alguma coisa. E precisou cuidar da sua saúde mental Foi. também, né? Eu tive que ir para o médico. E o médico pediu para que eu me afastasse por um tempo, mas eu não me via com coragem de me afastar. Então você não conseguiu se afastar? Não conseguia me afastar. Nem nesse período de pandemia, que Não. foi quando você estava mais afetada psicologicamente? Porque foi um período muito difícil para quem tinha gente que tinha perdido o emprego, tinha gente que tinha tava sem realmente nada. Mas aí, você ainda continua com esse apoio psicológico? Você ainda Não, vai às eu estou bem sessões? melhor. Eu Tá estou bem bem melhor porque até diminuíram um pouco. Olha, nós hoje temos na casa 140 pessoas fazendo refeição. Na época da pandemia chegou a 300. Quer dizer, é muita gente. É um número expressivo. É um número expressivo para a quantidade de voluntários, né? Porque apesar de ser uma quantidade que hoje é eficiente, vocês fazem esse trabalho acontecer basicamente por conta própria e as doações. E até queria saber um pouco mais sobre essas doações. Quem que pode doar, como são feitas. Nós temos a casa de acolhimento, ela é mantida pela paróquia e o que a gente recebe através de Pix ou feita alguma transferência é para a conta da paróquia ou o CNPJ da paróquia. E recebemos também lá na casa de acolhimento doações de alimentos, de roupas, de produto de higiene pessoal e o que a pessoa quiser doar, que eu recebo bastante roupa. Então, o que eu faço, eu organizo e coloco lá na praça pertinho da igreja mesmo ali, né? Pertinho da igrejinha, eles vêm e eles recolhem aquilo que eles precisam. E tiro também do pessoal que está em situação de rua e distribuo com eles, né? Você deu ênfase aí nos produtos de higiene pessoal, que é algo que a gente acaba esquecendo, que são pessoas que também têm necessidades fisiológicas, como qualquer outro ser humano, e muitas vezes não tem esse lugar, né? A casa de acolhimento, ela oferece esse espaço para essas pessoas? Pronto, oferece sim. Eu conversei com o padre Ricardo, pedi a ele que
liberasse os banheiros para as pessoas que estavam em situação de rua e outras pessoas também que quisessem, e foi liberado. Então, a gente tem lá toalhas, tem também sabonete, né? Então, quando eles chegam que querem tomar banho, eles têm que fazer isso no horário de manhã. Porque à tarde, como já vai servir, não é muito bom. Então, a gente pede que eles possam ir pela manhã e tomar o seu banho, fazer sua higiene. Depois a gente recolhe a toalha e o sabonete e guarda, lava e guarda direitinho. Eu pensei um tempo até em conseguir fazer, até comecei com algumas pessoas, um banheiro ali no mercado, que é onde fica muita gente, né? No mercado público. Mas aí teria que fazer um projeto, ir para a Câmara, para votar, para pegar o espaço. E aí depois ficou meio difícil. Tempo, né? É uma situação até urgente. um empresário, né, o Arthur, conversando com ele disse, Neto, consiga o local que eu construo os banheiros. Aí o local já é outra dificuldade. É outra também, dificuldade, que teria que ser um local específico do município, né, para fazer a doação daquele espaço para poder construir. E querendo ou não, a casa Zé Marques, ela é um ponto ali perto, porque é no Prado, fica fácil de atender tanto ali as comunidades próximas, a Vila Neuma, o Alto, que é onde vocês costumam atender mais esse público. É sim, mas só que as pessoas em situação de rua, eu vou te dizer mais ou menos os pontos onde eles ficam, né? Alguns ficam ali no Alto Jucá, né, próximo ao posto, ou ali em frente à ação social. Tem o pessoal que está aqui nos prédios da Refesa, né? Tem alguns, acho que uns 2 ou 3 que ficam lá naquela praça próxima à Casa de Saúde, Agendo Araújo, e muitos no mercado. Então, o maior ponto é o mercado. É o mercado, tem muitos ali no mercado. E fora as pessoas que estão em situação de rua, ainda tem a comunidade carente. E aí vocês conseguem atender todas ali próximas, Vila Neuma. Pronto. Você estava até falando, inclusive antes da gente iniciar a gravação, que vocês chegaram a atender pessoas do altiplano, né? Da ocupação do altiplano. Sim, algumas pessoas vão de lá, né? Fazer refeição lá na casa de acolhimento, e eu só descobri depois quando eu estive lá no mutirão, né? E a senhora me reconheceu. E eu achei bem que ela vem de bicicleta para pegar quem tinha. Na vila também, na vila eu tenho mais contato com o pessoal da vila. E sempre quando eu recebo alguma coisa que eu posso distribuir, eu vou para a vila. Por exemplo, às vezes as pessoas dizem, Ionete, eu estou com cesta básica para fazer doação. Aí eu vejo. Ou alimentos. Por exemplo, tinha uma pessoa que um tempo ela doou iogurte. Ionete, eu estou com um bocado de iogurte. Esse iogurte está vencendo amanhã. E eu queria fazer a doação hoje, que eu tenho certeza que eu não vou vender de hoje para amanhã. Aí e eu fui para a vila. Né? É aqui também mais precisa do trabalho de vocês? Assim, em relação a pessoas que não estão em situação de rua. Sim, eu acredito. Vila, e por ser tão próximo à casa também, né? Mas tem ali, perto do bairro Santo Antônio também, tem algumas pessoas que vão lá para fazer a refeição. A gente tinha algumas pessoas que vinham lá do bairro Flores. Ali mais ou menos próximo à Praça da Mulher. Para você ver, mesmo que seja um pouco distante, é um trabalho que vem chegando nessas pessoas que precisam. E se tivesse como, né, com certeza estaria ajudando muito mais famílias. E que estariam também criando essa relação de família, como você mesma falou. É uma relação que você também percebe entre as pessoas que precisam desse serviço, quando elas estão consumindo no local ou na espera. Vocês percebem esse bom vínculo entre eles? Sim,
Sim, é tanto que logo eu sou o seguinte, se eu conheço ela na casa, eu conheço ela em qualquer outro lugar. Tá entendendo? Aonde eu vejo, eu falo com eles. Eu tinha um que ele já faleceu, que vivia em situação de rua, e ele tinha um Bolsa Família. E às vezes eu ia retirar o Bolsa Família com ele, né? E um dia ele disse assim, eu quero pagar alguma coisa para a senhora, um suco ou um café, vamos tomar um café comigo? E ele vivia em situação de rua, mas estava meio sujo. Aí eu disse, Arthur, eu estou muito apressada, amigo, deixa para outra vez. Aí ele disse, pois tá bom, a senhora vai para onde? Eu digo, eu vou pagar uma conta ali numa loja. Ele disse, é lá pro lado do mercado? Eu disse, é, pois vamos. E ele entrou na loja comigo. Quando ele entrou, eu notei que as pessoas ficaram tudo, não sabe assim. Eu disse, minha gente, precisa se preocupar não, ele está comigo. Ah, eu né, tá, então tá certo. Aí quando nós saímos, ele disse, a senhora viu como é difícil? Eu disse, mas é assim mesmo. Aí ele foi para o mercado e eu fui tentar resolver o restante das minhas coisas, certo? Através desse trabalho que vocês exercem, vocês já conseguem ter esse olhar a respeito do preconceito que essas pessoas sofrem em todos os locais, né? Até aqueles que deveriam ser públicos. Acredito que atendimento hospitalar, PSF, não somente nesses lugares privados, mas você que está tendo esse contato mais próximo, acredito que você saiba falar melhor para a gente como é a relação dessas pessoas com esses serviços, até os serviços que é dito público, mas que ainda assim a gente percebe esse preconceito existente. Tem, não é assim tão. Eu acho, no meu ponto de vista, que as pessoas que estão no serviço público, elas tentam até fazer o melhor. Você está entendendo? Pelo menos onde eu cheguei. As meninas do CAPS, quando eu ia, elas me atendiam muito bem, como atendia também a eles. A falta, às vezes, é a falta do material. Por exemplo, o Arthur, ele caiu na época da pandemia e fraturou o braço. E eu fui, que toda noite eu ia deixar a refeição deles, né? E aí eu vi. E o Arthur, que foi isso, ele disse, eu caí, mas está doendo muito. Como já era de noite, eu já ainda tinha muita coisa para fazer, aí eu fui na farmácia e comprei um remédio para dor, dei para ele. Quando foi no outro dia, eu fui pegá-lo, levei para a UPA. Quando eu cheguei lá, a moça disse, o que é que ele tem? Eu disse, ele fraturou o braço, olha aqui como está. Ela disse, leva para o regional, o raio-x daqui está quebrado. Aí eu, está certo. Eu botei ele no meu carro, levei para o regional. Quando eu cheguei lá, que eu fui dizer que ele tinha caído, o braço estava fraturado, provavelmente, e tinha que fazer um raio-x. A moça disse, a máquina de raio-x daqui está quebrada. Aí eu fiquei, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí procurei saber quanto era para fazer um raio-x, ou na Policlínica São Vicente, ou na São Camilo, era R$90. Aí eu fui e disse, eu acho que eu vou ter que fazer. E minha irmã disse, não, aguarda só um tempinho. Aí falou com o médico foi e disse, vamos conseguir na Policlínica do Estado, né? Aí foi feito o raio-x e estava realmente fraturado o braço dele. Quando eu cheguei no regional, não tinha médico para colocar o gesso. Mas uma pessoa que trabalhava com o médico me chamou e disse, você quer que eu coloque o gesso dele? Eu disse, quero. Porque como ele está em situação de rua, se deixar o braço dele sem estar imobilizado, ele vai machucar. Ele é dependente químico. Ele vai beber. Até para, eu acho que diminuir a dor, não sei. Aí ela foi e fez. Aí ele passou um tempo, aí ele estava fazendo o tratamento no CAPS e o médico foi e disse, Neto, leva ele no regional para ver a situação do braço dele. E eu levei. E quando eu cheguei lá, já tinha médico. Aí o médico disse, olha, eu não posso fazer nada.
Não tem mais o que fazer. Ele ficou com defeito no braço. É uma situação que foge do controle de vocês, né? É Porque sim. você acabou tendo que fazer por conta própria. Porque se você tivesse mais, você faria por mais pessoas também. É uma questão de que a gente não tem todos os recursos para ajudar muitas pessoas. E até falando da dependência, a dependência é outro fator que eu acredito que vocês já sabem lidar muito melhor do que quem vê a situação por fora, porque quem vê por fora julga qualquer comportamento, mas vocês já conseguem ir fazendo essa diferenciação e acolhendo muito mais essas pessoas. Eles chegam a conversar comigo depois de um... Porque, assim, de imediato, ele não vai conversar comigo tudo o que ele quer. Ele, primeiro, ele tem que sentir confiança. E depois ele confia e conversa. Aí ele conta tudo. E a gente... Eu mesma procuro ser bem... Não sabe... Bem simples mesmo, para tentar. Abrir mais espaço. Porque muitas vezes eles estão tão fechados que falar no assunto, tocar no assunto é uma ferida. Eu já vi muitos deles chorando e de dizer: Dona Onete, eu não gosto de falar nisso. Ele não fala. Nós não estamos aqui para conversar daquilo que lhe deixa triste. Vamos conversar uma coisa que seja bom para você? Aí ele vai e diz: conversar com a senhora. É um carinho que vocês expressam muito bem, Dionete. E eu acredito que realmente é um sentimento de gratidão eterna. Porque é um momento inesquecível para quem está nessa situação. E a gente sabe que não é só a alimentação, não é só aquele prato. Mas foi um momento que muitas vezes, talvez vocês não tenham percebido na rotina, mas que vocês salvaram muitas vidas através desses trabalhos. Antes de começar o inverno, um disse para mim: vai já começar a chover. Eu já estou pensando aonde eu vou ficar. Aí eu disse: faz o seguinte, lá na praça da casa de saúde tinha aquele espaço que é coberto. Tenta ver se tu consegue um espaçozinho lá. Eu não sei nem se esse rapaz é dependente químico, porque eu nunca vi ele embriagado, nem. E ele é muito educado, é um senhor. Ele até pediu para me ver se eu conseguia alguma coisa para ele fazer, sabe? Um trabalho e tudo. Mas é difícil demais. Primeira coisa que o pessoal pergunta: mora onde? Entendeu? E aí ele vai dizer que mora onde? Não mora, não tem residência, não tem nada. E eu fico assim, às vezes eu não encontro eles, eu fico preocupada. Você não viu fulano? Você não viu fulano? Não sei onde ele está, não sei. Que acaba memorizando os rostos, né? Aí eu fico, principalmente aqueles que eu acho que têm uma consciência da vida que ele está levando, porque tem uns que conversam comigo e dizem: eu não quero voltar para casa, Dona Onete. Eu acho melhor ficar aqui. Porque eu não quero fazer meus pais sofrerem. E eu fico pensando, esse eu digo: é só bebida? E ele disse: é só bebida. Mas aí eu não tenho o que fazer muito, não. Às vezes eu fico muito triste. Porque eu acho que só comida não resolve. Só conversar não resolve. Eles pedem para mim arranjar um emprego. Tinha um menino, um rapaz que ele morava na subida do Júnior, na subida ali de quem vai para Vila Neumann, que passa o rio. E ele, infelizmente, se envolveu com droga, essas coisas, foi preso. Não, a mãe tinha abandonado ele morava só com o pai. E ele comia na casa de acolhimento, tinha 2 crianças.
E ele foi e disse, Dona Ionete, eu tô com tanto medo. Eu disse, o que foi? Aí ele disse, eu saí, tô bem, eu saí porque a justiça me liberou, mas eu tô sem tornozeleira. Então, quando eu pego um policial, ele pede meus documentos, aí ele vai e olha para mim, cara, cadê tua tornozeleira? Aí eu disse, não recebi ainda. Tem como a senhora fazer alguma coisa? Eu disse, tem. Aí eu fui no fórum, falei lá e tal, e providenciaram a tornozeleira desse menino. E ele todo dia ia comer na casa de acolhimento. E ele pedia, por favor, arranje um emprego para mim. Eu preciso sustentar meus filhos. E nunca a gente consegue. Eu ainda tentei falar com algumas pessoas. Não tem. Aí ele caiu de novo. E aí a gente percebe que a necessidade vai além da alimentação. Hoje em dia, para a população de rua, qual você acha que é a necessidade mais urgente que precisaria ter de imediato? Inclusão social. Eu acho que deveria ter um trabalho em que fosse feito o cadastro de todas as pessoas que estão em situação de rua. E com todos os dados, por exemplo, nível de escolaridade, habilidades em algum trabalho. Um mini currículo. Pronto, era. E que isso tivesse condição de você... Olha, eu posso arranjar uma colocação para ti se você for fazer um tratamento no CAPS. Então, a gente faz todo Um trabalho social, né? Tinha um menino que ele estava na dependência química, foi para a obra Rainha dos Anjos, o nome dele é Helder, ele é de Fortaleza, está aqui. E depois que ele saiu da obra Rainha dos Anjos, ele tentou arranjar um emprego. Tentou o aluguel social, porque o que ele ganhava não dava para ele pagar o local. E ele simplesmente não conseguiu o aluguel social. Fui várias vezes, não deu certo. Ele voltou de novo para as ruas. Está novamente na dependência química. Por isso que eu digo, teria que ser todo um contexto. Um trabalho mais sistematizado. Pronto, né? onde ele tivesse uma assistência médica, que você quer, a gente consegue tudo isso. O aluguel social, uma assistência médica e um trabalho. Eu acho que seria bem mais. E o direito ao lazer também, que é muito, muito esquecido, né? Porque a exclusão, ela não permite nem que as pessoas que estão em situação de rua, elas consigam ficar em determinados espaços, né? Porque tem julgamento, tem um olhar, tem um xingamento, não tem pode. A rejeição. Tem um local, o local é público, você não pode ficar aqui. Essa foi a história que eu ouvi esses dias aqui da Refesa, dos meninos da Refesa. Que eles não podiam ficar ali porque o lugar é público e eles são uma vergonha para a sociedade. Essa foi o que eles me disseram. Como fica o psicológico dessas pessoas? Aí a única saída que realmente eles veem, ninguém sabe o que eles estão sentindo, o que eles estão passando. Mas, às vezes, a única alternativa é o que, muitas das vezes, tira daquela realidade de sofrimento que eles estão passando. Porque não é fácil. Todo canto que eles estão, a gente percebe na rua os olhares, o xingamento, que muitas vezes a gente chega a repetir e nem percebe, né? Muitas vezes a gente contribui também e nem percebe, porque a gente não barra quando as pessoas estão xingando aquelas pessoas. Elas são... Geralmente as pessoas nem interferem. Não dizem, não, calma. Espera aí. Não é assim. Não, de maneira alguma. Eu já comentei com alguém, se eu ver, eu vou ter que entrar em conflito com alguém. Não vou brigar nem nada. Não, calma, tenha calma. Eu tiro ele daqui. Que já aconteceu. Ele diz, ei, saia, você está incomodando e tudo. Eu, não, vamos aqui comigo, vamos ali e tal.
Já fiz isso várias vezes. Isso acontece nos lugares que você frequenta? Se o pessoal já conhece o seu trabalho e acaba se comunicando, pedindo para Porque você geralmente tirar eles ficam aonde? Em em porta de frente, né? supermercado, em frente a algum comércio de alimentos. E Eu conheci um menino que ele vivia no posto do Alto Jucai. 4 horas da manhã, ele pegava esses carros grandes de areia e ia trabalhar. Ele comia na casa de acolhimento. E aí a gente começou a conversar com ele e tudo. A mãe tinha falecido e ele não queria voltar a ficar com o pai, ele estava na dependência química. Então, ele estava aqui na Refesa e ele entrou num supermercado. E ele conversou comigo. Ei, Dona Anete, tudo bem? Eu disse, oi, rapaz, tudo bem? Não, eu tô aqui, ali na Refesa e tal. Aí uma pessoa chegou para mim e disse, você conhece? Eu te conheço. Não, porque um dia desse ele entrou aqui, pegou um desodorante e ia saindo sem pagar. Aí, rapaz, e o desodorante que você não pagou? Aí eu disse, ele pagou o desodorante? Se ele não tiver pago, você me disse que eu pago agora. Ela disse, não, ele pagou. é um julgamento que também acompanha você É. quando você tá com as pessoas. É. Aí eu fui e disse, não, eu sei. Depois eu conversei com ele. Pedi a ele que ele não fizesse mais aquilo e tudo. Ele disse, eu errei. Não deveria ter feito. Eu peço até perdão à senhora, que a senhora geralmente fala com a gente, onde a gente está e tudo. Eu acho que isso pode até trazer algum mal-estar para a senhora. E aí eu me encontrei com ele próximo ali onde eu trabalhava, na Cefaz, e ele falou comigo. Ei, Dona Ionete, oi, o que há? Passa na casa, eu preciso falar contigo, que eu converso muito com ele na casa de acolhimento, né? Tá bom, depois eu passo. Não passou. E eu fui surpreendida porque ele foi assassinado ali pro lado do João Paulo. Como vocês já fixam essas pessoas, então conseguem já reconhecer quando tem esse tipo de notícia. Até o medo, né? Quando você lê alguma notícia, preocupa porque são pessoas que vocês criam um afeto. E outra coisa, você conhece, eu comecei a conversar com ele e ele não tinha nada. Estava trabalhando, enchendo os caminhões e tudo, né? E depois ele apareceu na casa de acolhimento numa bicicleta. E eu não via mais ele lá. Depois ele apareceu na casa de acolhimento de moto. E eu disse, a gente precisa conversar. Ele, tá bom, eu vou. Aí foi quando eu não vi. Aí ele passou por mim a pé e aí ele me falou comigo, eu não tinha nem visto. E eu passo na casa de acolhimento que eu preciso conversar com você. Tá bom, eu vou. É um momento que também se torna educacional, essas conversas, né? Sim. Vocês ensinam muito. Porque eu conversava com ele e ele poderia até não me atender. Mas ele me ouvia. O respeito, né? E você está falando muito, a gente está percebendo como eles respeitam a posição de vocês. Até porque a ajuda é uma maneira de agradecer o que vocês vêm fazendo. E as pessoas perguntam, você não tem medo? Eu disse, não. Porque eles dizem, ninguém faz mal a quem cuida da gente. E eu acredito nisso. Era até algo que eu tenho muita curiosidade para saber como que fica essa relação de vocês com esse julgamento das pessoas em relação ao trabalho que vocês fazem e também a própria rotina de trabalho. Se vocês recebem essa formação tanto para conseguir lidar com esses comentários, para conseguir estabelecer o melhor trabalho possível.
Não são todas as pessoas que têm essa, eu não digo essa preocupação, mas essa vontade de chegar perto. Nós temos voluntários na casa de acolhimento que estão lá para servir. Certo? Elas servem, pronto. Particularmente, eu vou bem mais além, porque eu gosto. Você está entendendo? Então, eu gosto de conversar, eu gosto de saber, eu gosto de tentar ver uma maneira que possa melhorar a vida dele. Eu converso com eles na casa de acolhimento, porque quando eles entram, eu converso, a gente faz uma oração, e eu digo muito a eles. Eu digo, eu tenho esperança que essa casa feche. Não por falta de alimento, mas por falta de gente para a gente servir. E chegar aqui não tem mais ninguém, porque vocês vão estar na casa de vocês, comendo aquilo que vocês ou produziram ou que puderam comprar com o trabalho de vocês. Isso é minha esperança. É uma esperança que enche o coração, mas assim, ao ver, né, passar a rotina, acredito que vocês percebem ou pessoas diferentes quando chegam ou as mesmas pessoas todos os dias. Quase as mesmas pessoas todos os dias. E é bem interessante que quando eu falo assim, eu disse, mas não tem graça. Se a gente ficar em casa, a gente não vai mais ver a senhora. Eu digo, não por isso. Faça um cafezinho e me chame, que eu vou lá tomar numa boa. Pois é. Um dia desses elas fizeram lá na Vila dela. Eu digo, eu estou indo lá na Vila esses dias. Aí, pois fizeram café, só que não deu. Aí, no dia, dona Ionete, a gente fez o café, a senhora não foi. Pronto, pois qualquer dia eu vou. Aí vocês fazem o café e eu levo o pão, tá certo? Só que é muita gente, né? Mas tem umas pessoas que são mais próximas. Uma relação que ficou além da casa. E é muito bonito de ver isso. Porque desperta até curiosidade na gente de saber se vocês têm algum tipo de formação para exercer esse trabalho voluntário. Não, nós temos reuniões, né? A gente faz reuniões para que a gente converse a respeito do atendimento, do carisma. Eu já chamei algumas pessoas a atenção, porque a pessoa que vai para a casa de acolhimento, minha gente, ela não vai feliz. Ela vai cheia de problema. Então, alguns são grosseiros, alguns falam, tá entendendo? Mas também tem aqueles que fazem questão de falar, de abraçar, principalmente as crianças. Então, a gente tem que estar acessível a receber as duas coisas. A receber aquelas pessoas que estão fechadas, que não querem conversa, que são, né? E aquelas outras pessoas que vêm, mesmo com cheio de problema, mas vêm com abraço, vêm com sorriso, vêm com... E é isso que eu acho que... Eu converso com as meninas a respeito disso. Porque eu também sou passiva a não estar bem. Tem dia que eu não estou bem. E às vezes eu até peço desculpa, olha, pessoal, às vezes eu preciso falar sério também, né? Mas nunca assim... De dizer você, não. De maneira alguma. E tratar o outro como ser humano também, porque a gente precisa entender que cada um tem o seu dia estressante, cada um tem o seu dia feliz, e que principalmente eles têm muito mais dias estressantes do que a gente que tem um lar, que tem uma família que tem um acolhimento e que não precisa estar enfrentando essas mazelas diárias na rua. Inclusive, o seu trabalho e o trabalho dos voluntários da casa lembra muito o trabalho do Padre Júlio. Uhum. Você conhece o trabalho dele? Conheço. Eu estive, em 2022, eu estive com o Padre Júlio, né? Eu fui para São Paulo e eu fui na paróquia, onde ele celebra as missas. Eu tive uma conversa bem rápida, né? Porque o Padre Júlio tem muita gente assim. Depois da missa, ele recebe todas as pessoas, mas é tudo muito corrido. Tem gente de todos os lugares do Brasil para conhecê-lo, porque é um trabalho belíssimo, né? Muito humano. E aí eu tive uma breve conversa com ele a respeito do trabalho da casa de acolhimento, como também do pessoal em situação de rua.
Eu tenho esperança ainda de ir até o local onde ele serve as refeições, que ele tem uma padaria, né, que faz em média 1.000 e poucos pães para distribuir com pessoas em situação de rua. E tem umas casas, assim, uma oficina de costura, né, que eu acho excelente também, que eu acho que deveria ter também essa parte de qualificação, de preparar a pessoa para uma nova vida, caso ele queira sair do local onde ele está, né? Eu acredito nisso. Admiro o Padre Júlio. Você conversou como era a rotina de vocês aqui? Eu conversei bem rápido, disse a ele que era do interior do Ceará, de Iguatu, e que a gente tinha uma casa mantida pela paróquia, que servia refeição de segunda a sexta-feira. E também tinha um trabalho com pessoas em situação de rua, e que era muito difícil. Ele disse, difícil é. Só não pode desistir. E realmente tem tempo que a gente está muito cansado, porque é sempre a mesma coisa. É o que eu te digo. Servir uma refeição é importante, mas não é tudo. Tudo seria se eu pudesse, além de servir a refeição, encaminhá-lo para um trabalho, encaminhá-lo para fazer um tratamento para a cura da dependência. A dependência química é uma doença. Isso eu acho que seria muito bom mesmo. É uma doença que, assim, como está na minha área, na área da saúde, é importante a gente falar que é enxergado como uma doença, mas que precisa ser tratada de forma humanizada e de forma como se você tivesse também suscetível a isso. Porque é muito, muito fácil a gente chegar e julgar, é muito fácil a gente chegar e apontar, dizer que o outro entrou porque quis, que não teve, que tinha tudo na vida e que escolheu esse caminho. Mas é difícil a gente olhar para a vulnerabilidade de cada um, entender que também é um ser humano que tem os seus dias e que em um momento de fraqueza ele teve suscetível a passar por aquele momento, que não é um momento que a gente deseja para ninguém, porque a gente vê o sofrimento. Quem já teve pessoas próximas com problema com a dependência sabe como é e sabe também como entristece não só a quem está passando por isso, mas quem está acompanhando todo o processo. Porque tem idas e vindas, né? Tem altos e baixos. Quando está no alto, a gente torce. Tomara que essa pessoa consiga se recuperar, que ela consiga voltar à vida normal, que ela consiga seguir com um futuro pleno. Mas quando está no baixo, ou você abandona, né? Ou a pessoa se exclui muito e você acaba abandonando esse contato mais empático, ou chegou o momento de você mostrar que realmente está ali para apoiar, que é o que você vem fazendo. Essa escuta mais humanizada, esse trabalho de acompanhar o processo e de mostrar que eles não estão sozinhos. Eu acredito que seja muito árduo, que é uma carga que ao deitar, talvez você pense muito, talvez você ore por todos, talvez não, acredito que esteja em todas as suas orações, cada pessoa que você conversa nesse seu trabalho. É até uma maneira da gente pensar e refletir também como é que a população ela pode estar ajudando esse trabalho de vocês, como é que a gente pode estar, de certa forma, diminuindo essa carga. Eu acho que a primeira coisa que a população tem que fazer é deixar de julgar. Né? Quando a gente passa a conviver com essas pessoas, até a gente sente que as pessoas olham para a gente diferente. Não, tudo bem. Ninguém é obrigado a apoiar, a aprovar o que eu faço. Mas você achar que todas as pessoas que estão em situação de rua são bandidos, não são. Então, eu acho que a primeira coisa que a população tem que fazer é não julgar. Depois, se puder ajudar, que não precisa de muito, não. Às vezes só um bom dia, ou eu não digo nem dar dinheiro, porque eu não dou dinheiro. Tá com fome, tá? Eu providencio qualquer coisa para ele comer. E eles já sabem disso.
Às vezes, uma roupa, você tem tanta roupa em casa que você não veste. Custa nada você separar e deixar numa instituição ou você encontrar uma pessoa em situação de rua e dar na sacolinha, ó, pronto, fica pra ti. Um chinelo que Um também... chinelo, alguma coisa assim, tá entendendo? Eles pedem água, né? Às vezes não custava nada você comprar uma garrafinha d'água e dar, né? Porque tudo Mas vai depender de cada pessoa. Se a pessoa acha que deve fazer, faça. Eu gostaria que todos fizessem. Não precisa você estar fazendo alguma coisa assim que você não gosta. Não, eu vou fazer, não. Eu acho que quando você faz de coração, mesmo um bom dia, já é muita coisa. Com certeza. A atenção que você Atenção. vem tanto falando. Olha, é primordial. eu saio do Leandro ali na praça e às vezes eu paro lá sem nada. Só para dizer, e aí, como é que vocês estão? Cadê fulano de tal? Nunca mais viu. Então, tem alguns que, ih, rapaz, tu já tá aqui de novo. Aí já assim, dona Ionete, eu digo, tá bom, né? Já foi uma conversa, já fez faço, dia da pessoa. e eu me sinto bem também. E a gente fala assim, né, e trata assim, como se todos os moradores de rua fossem só adultos e como se todas essas pessoas fossem só adultos. E a gente acaba esquecendo que também tem crianças em situação de rua. Tem Vocês criança. atendem muitas crianças? Tem crianças, não muitas, mas nós temos, assim. Tem filhos de pessoas que estão em situação de rua que também ficam em situação de rua, né? E tem também aquelas crianças que vão para a rua para pedir um trocado. Tem um meninozinho que ele fazia na casa de acolhimento, Gabriel. Ele ficava muito aqui no Leandro. Eu não sei se o Gabriel ainda está aí, não. E ele não gosta muito de conversar, Gabriel. Ele um dia chegou lá na casa de acolhimento com um saquinho. Um saco tinha umas coisas tipo salgados. Aí ele disse, tia, o que é que nós vamos comer hoje? Eu disse, tem sopa. Aí ele, tá certo. Aí ele sentou, eu fui botar, eu disse, isso aí eles comer mais tarde lá em casa. Tu quer um, tia? Eu disse, não, amor, quero não. Vou levar para sua casa. E uma pessoa que estava em situação de rua me disse que viu o Gabriel dormindo no banco da praça às 3 horas da manhã. Vocês verificam se a criança está em escola? Eu estive na casa da mãe dele, mas infelizmente ela não sabia nem onde Gabriel estava. E ele um dia estava lá no alto e eu entrei na farmácia e ele correu, tia, arranja uma sacola para botar minhas moedas. Aí eu pedi à mulher da farmácia um saquinho. Aí ele botou, disse, Gabriel, vamos para casa. Vou já, tia. Tá cedo ainda, olha. Até às 10 horas eu ainda vou ganhar bastante dinheiro. Tu acredita nisso? E ele não, eu acho que ele não vai para aula. De jeito nenhum. Mas é algo que vocês entram em contato com o Conselho Tutelar para verificar a situação dessas crianças? Não. Nunca entrei em contato com o Conselho Tutelar. Tinha uma família que a gente acompanhava, os pais eram dependentes químicos e a gente acompanhou muito tempo. E eu estive na escola da menina e era tão interessante que eu dava o dinheiro para ela comprar o pão de manhã e ela deixava com a vizinha. Porque se os pais pegassem, eles gastavam dinheiro. Eu deixava já todo o dinheiro trocado de R$2. A mãe dependente, o pai dependente químico. Nós conseguimos emprego para o pai e ele não passou muito tempo no trabalho. E eu não sei, eles foram embora daqui. Essa parceria,
relação de vocês com a assistência social, com o conselho tutelar e tá... Porque, querendo ou não, vocês são as pessoas que estão tendo contato com essas famílias primeiramente, né? Antes de oferecer esses serviços e antes desses serviços chegarem a essas pessoas. Mas, como você disse, não é sempre que acontece. Seria muito interessante que a gente tivesse mais oportunidade de estar olhando essas crianças, principalmente em relação à escola, porque na escola também tem alimentação e além da alimentação Sim. tem, querendo ou não, um apoio. Seja ele bom ou ruim, mas é onde é para oferecer segurança a essas crianças. E a gente até percebe muitos relatos de crianças que vão para a escola só por conta da alimentação mesmo. Ou até da conversa, como muitas pessoas, além de você, têm essa atenção maior de conversar, de relatar, de deixar o outro desabafar, de abraçar, porque muitas vezes aquela pessoa está sem receber um abraço há anos. E um abraço, ele faz a diferença na vida da pessoa, principalmente quando a gente está em um momento muito delicado. Falando de momento delicado também, só puxando um pouco da sua fala, que você falou que o banheiro da casa, ele costuma ficar aberto pela manhã, para que essas pessoas pudessem fazer a sua higiene. Mas também existem outros banheiros públicos na cidade que essas pessoas em situação de rua podem estar utilizando? Que eu saiba, não. Teve uma época que eles tomavam banho no banheiro da rodoviária. Foi proibido. Então, eles tomavam banho onde? Nas praças, tarde da noite. E aqui, pertinho da Refesa, tinha um local onde eles tomavam banho. Porque eu levava roupa e eles diziam, não, mais tarde a gente vai tomar banho ali e tal. Eu sei que na ação social já me disseram que eles permitem, certo? O Arthur, esse que fraturou o braço, ele também machucou o pé. E eu recebi uma informação que ele estava num bar, já estava com 3 dias sem levantar. Aí eu fui, levei o Arthur e levei para a ação social. Lá o pessoal deu banho nele na praça mesmo. A gente chamou o SAMU. O SAMU levou para o regional e ele estava com fratura no pé. E aí a menina disse, olha, Neto, quando eles quiserem, avisa para eles que podem vir tomar banho aqui na ação social. Eu não sei, assim, como é que está. Também eu não estive mais lá. As meninas são até acessíveis, certo? Eu pergunto porque eu também não tenho conhecimento, era por questão de curiosidade mesmo. Como você é uma pessoa que está à frente, eu achei legal tirar essa dúvida nesse momento. Agora a casa de acolhimento, como é um local onde eles vão todo dia e a gente tem bastante disponibilidade em serviços de todas as formas. Então, o banho é uma das coisas, uma das prioridades para eles, certo? Se eles chegarem, eu faço campanha e consigo kit de higiene pessoal, creme dental, escova e também sabonete. E a gente geralmente distribui. Eu já distribuí com o pessoal da casa, né? E também o pessoal em situação de rua. Também já fizemos isso várias vezes. E, Neto, você esclareceu muito do seu trabalho aqui e contribuiu para que a gente pudesse ter esse olhar mais afetivo, mais empático, também poder ajudar de certa forma, até mesmo com alguma palavra, alguma atenção. Qual seria a mensagem que você daria para quem vai assistir esse podcast, para quem vai ouvir o que você tem a falar? Olha, eu deixaria só uma palavra de empatia. Empatia. Eu vou contar uma coisa bem rápida aqui. Eu vi um depoimento de um menino que ele era estudante de medicina e infelizmente se envolveu com as drogas numa festa. Abandonou o curso, brigou com os pais e saiu de casa. Depois de alguns meses, ele teve um problema de um acidente e fraturou
a perna, estava num hospital em outra cidade para fazer uma cirurgia e viu uma mãe chorando porque a filha estava precisando de um sangue raro, tipo, para poder fazer uma cirurgia e que ela ia perder. Ele perguntou, qual tipo de sangue? Aí ele disse, é o meu, mas eu não posso doar, porque eu venho de muitos dias, de muitos meses na droga. Mas eu tenho uma pessoa que pode fazer isso. Ligou para a mãe ficou emocionada quando ouviu a voz dele. Mãe, fala com meu pai, que era o mesmo tipo de sangue do pai, ele não falava mais com o pai. Ela disse, você vai falar e vai pedir. Aí o pai atendeu o telefone e se disponibilizou a ir. Quando chegou lá, a mãe, o pai e a irmã, o pai simplesmente disse, meu filho, eu te perdoo, volta. Ele, tô voltando. O acidente não só salvou a vida dessa menina, o meu acidente, mas salvou a minha vida também, meu pai. Quer dizer, errar, todo mundo pode errar. Eu tenho que me colocar no lugar do outro para tentar fazer o melhor. Eu acho que a empatia é uma coisa assim, Crucial. essencial para a vida humana. Eu sempre me colocar no lugar do outro. E não somente nessa situação, mas em outras diversas, tanto para a gente parar de julgar mais, para a gente acolher mais e para a gente dar essa maior atenção. Surgiu aqui no nosso chat, Ionete, 2 perguntas para você. Uma era perguntando como é a relação das mulheres em situação de rua com a menstruação e também com a violência e o assédio. Se vocês já ouviram muitos relatos e como é que vocês ajudam, de certa forma, nessa situação. Geralmente elas pedem absorvente, mas é coisa que quase ninguém consegue, né? E a violência tem muito. Até em virtude da droga, elas acabam se envolvendo com alguns outros parceiros, né? E criam aquele mal-estar, né? De medo, de posse. O homem quer ter posse da mulher, né? E aí cria isso. Eu acho que eu saiba, eu acho que deve ter uma faixa de umas 12 mulheres em situação de rua aqui. E é bem complicado, justamente essa violência de ela tá comigo, você não pode chegar perto. Recentemente, tinha dois homens brigando lá próximo à casa, e eu estive lá e fui conversar com eles por causa de uma mulher. Que gerou uma intriga, né? Foi um problema, porque disse que o cara estava dando em cima da mulher dele, não sei o que e tal, e eu fui conversar com eles. Aí depois ele se virou para a mulher e disse, a culpa é sua, você deu liberdade a ele. Aí começou a discussão deles dois, ele e a mulher. Situações que também agravam vocês, né? Assim, porque de certa forma é algo que vocês querem resolver, porque já existem tantos conflitos, e aí prestar um pouco mais de ajuda para essas situações, eu acredito que vocês acabam se metendo um pouquinho, né? Eu faço isso, a menina fala, tu não tem medo não? Eu disse, não, minha gente, medo de quê, pelo amor de Deus? Eu vou só tentar conversar com eles, né? E aí eu fui conversar com os dois. E aí a gente percebe essa ajuda ampla e completa, não só sua, mas do trabalho das pessoas que vêm fazendo, e também elogiar principalmente você, que é a nossa convidada de hoje, pelo que você vem fazendo, pelas vidas que você vem salvando, né, Ionete? Porque não é um trabalho fácil. Não é um trabalho fácil, a gente se emociona, mas a gente também fica com medo, fica se perguntando, e quando não tiver, Ionete? Não, tem a renovação carismática, as meninas fazem, certo, um trabalho também, como também os voluntários da Casa de Acolhimento. Eles fazem, assim, só que as meninas fazem lá na casa. Eu faço questão de ir além. Tu tá entendendo?
Nós já pegamos algumas pessoas, já levamos para o regional para fazer cirurgia de amputar os dedos, porque estavam necrosados, de muitos casos, de perna doente. Mas é aquele negócio que eu acho que o importante mesmo, minha gente, é a atenção. É eu chegar e eu conversar e eu chamar a atenção também. Olha, vocês estão fazendo isso, está errado e tal. E eles me atendem, sabe? E nunca disseram nada. De jeito nenhum. E a gente quer agradecer por essa atenção que você presta às pessoas e também pela atenção e pelo tempo que você disponibilizou para a gente, para estar aqui nesse momento, dividindo grandes histórias, grandes momentos. E também deixando aí esse espaço aberto para quem quiser chegar na luta, para quem quiser ajudar de alguma forma. A gente queria só que você ressaltasse as redes sociais, se tivesse, a forma que as pessoas poderiam estar ajudando em Pix, ou então o local do estabelecimento para ir deixarem as doações. Olha, a casa de acolhimento, ela recebe tudo, de alimentos, roupas, já falei, dinheiro também, porque a gente tem problemas. O freezer da gente deu problema e o conserto foi R$800. Então, quem quiser ajudar, a casa de acolhimento será sempre bem-vindo. Eu já disse, uma vez eu estava num local, né? E a cozinheira ligou para mim, estamos sem arroz. E aí eu liguei para um amigo, e aí você pode doar? Eles posso, vou mandar deixar 60 quilos. 60 quilos de arroz dá para 5 dias a casa de acolhimento. São 12 quilos de arroz diários. Aí, se a gente completa com cuscuz, com frango, com o macarrão, quando tem. Os alimentos básicos. Né? Então, se você quiser doar, você pode doar alimentos, pode fazer a doação também com o CNPJ da paróquia, né, que é através de Pix. É só ir na casa de acolhimento pegar. Eu, agora, nesse momento, eu não tenho o número do CNPJ, mas nas minhas redes sociais já tem. A gente vai colocar na descrição. Pronto. E a gente quer mais uma vez agradecer por esse trabalho que você faz, que é um trabalho que deveria ser muito mais feito pelo poder público e que a gente possa estar ajudando, mas também cobrando nas redes sociais, reconhecendo o seu trabalho e esclarecendo que é algo que deixa uma carga, mas que vocês fazem com muito amor, muita dedicação e muita atenção. Muito obrigada, Ionete, pela sua presença aqui no nosso podcast. Pronto, eu também quero agradecer a vocês, porque esse trabalho social que eu faço porque realmente eu gosto. E quando a gente tem a ajuda de outras instituições, de outras pessoas, quer dizer, a gente já fica um pouco aliviada. Viu? Com certeza. Então, quem quiser fazer as doações, pode ir para casa. Pode também pegar, quiser ligar, eu vou pegar onde a pessoa quiser. E muito obrigada também, viu, pessoal? Muito obrigada. Muito obrigada. Deu certo, gente.